inovadora, ágil e estratégica. Foi desenvolvendo esses conceitos que a All7 Comunicação se tornou referência no modelo in-house. E o JR Trade quer saber das novidades, tendências e a trajetória da agência. Por isso, está aqui comigo o sócio fundador Leopoldo Gereissati. Um prazer falar com você. Não, o prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Muito legal. Bom, antes de falar com o Leopoldo, eu tenho que te lembrar que os episódios do JR Trade vão ao ar na Record News e também ficam disponíveis nas plataformas digitais da Record e tem também a nossa versão em podcast se você preferir ouvir a gente. Bom, Leopoldo, então por que o conceito in-house e o que é esse conceito? Não, super legal. Acho que a in-house, o motivo assim, pelo qual acho que vem dando tão certo é a questão da proximidade, em primeiro lugar, de você quebrar uma relação tradicional entre fornecedor e cliente, né, que normalmente é assim, e você sentar do mesmo lado da mesa, né? E às vezes isso literalmente, presencialmente, né, do lado do cliente, dentro do escritório do cliente. E aí essa equipe ela vai pegando muito rapidamente assim o perfil, o jeito de ser, né, que dentro de empresa o jeito de ser é cultura, né? Então a gente fica com uma cultura, né, muito parecida, muito rápido com o cliente. Essa questão da agilidade é sempre muito mais ágil no final das contas, né? Você tem uma operação que ela é toda dedicada a você, né? Inclusive pode sentar do seu lado, né? Então tem sempre essa questão do híbrido, né? Ainda mais depois da pandemia, esse modelo in-house ele acaba ficando hoje até mais híbrido do que presencial, numa tendência que a gente vem acompanhando o mercado, né? À medida que eles vão ficando mais ou menos presencial, a gente vai também se adaptando, que é outra vantagem da in-house, né? A gente está sempre se adaptando. Então tem duas questões aí. Primeiro, essa bilateralidade, que você entende os dois lados e consegue conversar, mediar de uma forma melhor. E outro que está voltando o modelo híbrido, quer dizer, antes ficou muito tempo na pandemia e agora, então, as empresas estão preferindo voltar no presencial. É uma forma melhor até como estratégia de comunicação, esse olhar, essa expressividade? Essa pergunta é muito difícil de responder e eu te falo porque tem culturas de empresa que a gente atende que vai super bem, sendo 100% remota, e a mesma questão é verdadeira para empresas que a gente também atende que estão, desde a época logo do pós-pandemia, 100% presenciais, né? Então, eu acho que, de novo, a adaptabilidade do modelo é o que mais conta. Eu acho muito difícil a gente tentar explicar todas as questões, tudo que a gente ganha quando a gente está perto, quando a gente está, como a gente está aqui agora, né, conversando um na frente do outro, né? E eu acho que a gente tenta simplificar demais, falando sobre produtividade muitas vezes. Eu acho que a relação humana ela vai muito mais disso. A comunicação ela passa né, pela questão de como a gente, assim, às vezes se expressa com o corpo, como a gente às vezes olha para alguma coisa, algum detalhe. Às vezes você não está bem e você consegue perceber isso mais fácil, né? Sem aqueles filtros todos que a gente coloca em video calls, né? Mas tem um outro lado também, principalmente em centros urbanos, né? Que puxa, o deslocamento ele é difícil, né? E as pessoas normalmente que trabalham nas empresas moram muito longe do ponto de referência, seja do cliente ou às vezes da agência também. Então acho que é sempre bom tentar buscar o equilíbrio, mas eu acho que tem um momento, né? Eu sempre falo do contexto, né? Que eu acho importante, assim, na pandemia o contexto era todo mundo em casa e tudo funcionou muito bem por causa daquele contexto. Agora o contexto mudou, né? Tá todo mundo na rua de novo, né? Na maior correria, você vê pelo trânsito, você vê pela ocupação dos imóveis corporativos aí nos grandes bairros, né, que tem esse foco. Então é importante que a agência também se adapte de volta ao contexto, né? Então acho um pouco sobre isso, a gente extraiu o melhor de um contexto, tem que aprender agora, né, a tirar tudo de bom que tem também dessa proximidade maior. Falando de transformação, vocês também passaram por uma transformação e que resultados vocês já colheram no ano passado para cá disso? Não, muito legal. Acho que como base, assim, né, para quem já conhece ou para quem está conhecendo esse modelo in-house, ele normalmente, historicamente, ele é contratado para você resolver muita parte da execução, né? Então você tem um volume grande de peças para criar, sejam elas digitais ou impressas, né? Você tem ali um grande volume de trabalho a ser executado, seja no CRM, no código, na arte, né, na criação. Normalmente as in-houses eram convidadas, né, a montar uma operação para focar nesse lugar mais tático operacional. Acho que na All7 a gente teve uma visão, há 2 anos mais ou menos, que, olha, nesse pós-pandemia, as áreas grandes de compras, né, das empresas grandes queriam começar a consolidar os fornecedores, né? Então eles nos perguntavam, All7, o que mais vocês conseguem fazer
por nós, né? Porque a gente gosta da cultura de vocês, do serviço, da forma que vocês entregam, do resultado, das pessoas. Quero que você faça mais coisas. Então a gente começou a pensar o que a gente poderia, né? E faria sentido para a nossa operação dar um próximo passo. E aí a gente teve um pouco de sorte também aqui, né? De encontrar pessoas boas no caminho. Tem um sócio que é o Henrique Russowski, que é um nome muito conhecido do mercado. Fundou uma das escolas que a gente mais admira, que é a Juicy, né? Também assim, uma escola de comunicação, mídia, digital, assim, super legal. E depois de uma trajetória, né, toda correta do ponto de vista de sair do grande grupo que ele vendeu, né, depois trabalhou um tempo nos veículos, também estava no Pinterest, né, e depois veio para, de novo, deu umas saudades, eu acho, nele, assim, falou, cara, acho que eu tô com vontade de fazer de novo é uma agência, né, e eu estava no caminho, e ele falou, Léo, na All7 você não tem as operações que eu acho que eu posso aportar. Então a grande mudança que a gente fez foi trazer estratégia para dentro da nossa operação. Então hoje a gente atua nas áreas de mídia, dados, CRM, social estratégico, né? Não só o social execução. Então isso ajudou para que o cliente tivesse mais ofertas de produto e serviço dentro da própria All7, né? Então acho que a nossa principal mudança foi essa, né, de 2 anos para cá, da gente poder oferecer para os clientes existentes e novos, né, outros serviços que o mercado precisa e a gente não atuava antes, né? E eu acho que isso também deu um tempero para as in-houses que tinham um estigma muito grande de execução, 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 mas que a gente também está aprendendo com o tempo que não, que tem espaço para a gente co-criar, tem espaço estratégico, para a gente discutir o negócio com o cliente, como que a gente faz para, né, atingir os resultados que eles estão buscando, seja de marca, ou seja de vendas, ou seja um pouco dos dois, enfim. E os canais, né? Hoje está tudo muito integrado, né? O tal do omnichannel, né? Multicanais e tal. Você vai na loja física, mas você também compra no mesmo, né, virtualmente também, enfim. O supermercado é um pouco chega em casa, encaixa, um pouco você vai lá e compra também hortifruti às vezes, enfim. Então esse mix novo, né, pede também soluções novas aí para que essas grandes empresas possam prosperar, né? E aí a All7 acabou se especializando muito nesse lugar, né? Eu falo que a gente, não é que a gente pensa grande, mas eu acho que a gente busca a escala, né? Então acho que não é coincidência que a gente trabalha com a maior empresa de alimentos do mundo, a maior empresa de bebidas do mundo, sabe? O maior e-commerce aqui na América Latina. Então a gente sempre busca esse máximo de potência, vamos dizer assim, né? Porque é onde a gente aprendeu a operar e navegar bem também. E esse desafio de trabalhar para grandes marcas, porque você precisa ter um pessoal muito afinado, né? E ao mesmo tempo você está atendendo segmentos diferentes, seja Verdade. beleza, alimentação, como você falou aí. Como que vocês trabalham? Como que a empresa e as equipes são treinadas para que isso funcione bem como uma orquestra? Eu acho que nasceu um pouco, talvez, do meu desejo, né? Eu era cliente, eu trabalhava na Sadia como trainee e na área de salames. Então você imagina todo dia se acordar e pensar, né, e trabalhar com uma vertical específica, né? Para mim, que tem um perfil não muito vertical e um pouco mais horizontal, de curiosidade, de querer saber um pouco de tudo, talvez não ser um expert muito grande em nada, ao mesmo tempo conhecer bastante bem diversas áreas, né? Eu ficava um pouco incomodado, eu queria fuçar, né, novas coisas. E a agência, eu entendia que era um lugar perfeito para isso, porque de manhã você fala de cabelo, depois você vai para o agro, né, e você fala de nutrição animal, e depois você vai de volta para, enfim, cafés, né? Isso tudo sempre me chamou a atenção do ponto de vista individual de desenvolvimento, né? E uma coisa que eu percebi logo foi que o que importa é você conhecer profundamente o negócio dos clientes. Então, quanto mais você conhece o negócio, seja ele beleza, alimentos e bebidas, né, viagens, enfim, qualquer mercado, banco, né? O que mais conta para o cliente é ele sentir que você está virando uma extensão, né, daquele negócio. No começo era eu mesmo, né, no sentido de estudar, 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 bastante aquela vertical específica, mercado financeiro, mercado de imobiliário, né, que eram os meus primeiros clientes. Mas depois você também percebe a sua própria limitação e vai convidando pessoas que têm mais expertise do que você naquelas áreas para tocar em áreas de saúde animal, áreas de saúde mesmo como farma, né? Enfim, áreas que você está aprendendo ainda, mas que as pessoas entendem mais, né? Então, acho que a forma de você maestrar é garantir que nesses negócios, né, tenham pessoas que entendam de verdade o que o cliente está fazendo. Parece tão simples, mas eu acho que aqui está o grande desafio. E depois você ter pessoas técnicas que conseguem aplicar aquilo que ela conhece, direção de arte, mídia, né, CRM, não só numa vertical específica, como em qualquer um desses clientes. E aí eles também, no desafio de conhecer quais as tecnicalidades de cada um, quais os sistemas que cada cliente gosta de usar e por quê, né? Mas eu acho que a grande
grande liga é a cultura. No final das contas, é a nossa forma de pensar o mundo, de como a gente responde às questões, né? Desenvolvimento de liderança, formação de pessoas dentro da própria agência, né? A gente fala que é uma agência escola, né? Enfim, acho que passa um pouco por isso, sabe? Acho que no final das contas a liga, o eixo é a cultura. Você estava falando de entender seus clientes, mas tem uma questão, né? Os tomadores de decisão, né, do mercado B2B, eles são extremamente exigentes. Como é que vocês usam dados e inteligência de mercado para impactar o público e também para lidar com esses clientes? Acho que eu separaria essa resposta em 2 pedaços, assim. O primeiro é mito, o outro é realidade, né? O mito é um pouco assim, né? Como a gente agora de fato tem muito dado disponível, que não é verdade há 20 anos atrás, isso era muito mais difícil, muito mais caro, né? Você acessar a boa informação. Hoje a gente está em outro momento, que tem dado demais, né? E aí qual é a nossa capacidade como pessoa e como fornecedor de extrair informação, né? Transformar esse monte de dado disponível em uma boa informação que vai ajudar o cliente a tomar uma boa decisão. Né? O B2B talvez ele seja um pouco mais cuidadoso com essa questão do dado e da tomada de decisão, porque normalmente é estrutural aquela decisão que ele toma, né? Ele ou ela tomam, né? Mexe muito, assim, é um investimento muito alto, né? De mídia às vezes que vai ser, né, colocado, né? Ou é um custo de desenvolvimento de sistema muito grande. Então é importante que a informação chegue mais redonda possível, né, para que esses clientes consigam tomar uma decisão. Separando o mito da realidade, é porque eu acho que muita gente te pressiona, eu quero que você use dado, né? Não existe tomar nenhuma decisão sem dados, sem informação, mas quando a água bate né, enfim, na parte de baixo, aí a pessoa corre para o emocional, né? Então por isso que eu falo que é um pouco de mito e realidade, mas o que a Alset vem fazendo bem feito, é sempre consultar que informação o cliente tem disponível. O que a gente tem de histórico de informação que pode nos ajudar a tomar uma decisão? Quem são as pessoas do lado do cliente que têm capacidade de nos passar essa informação crítica e quem é do nosso lado também que consegue liderar essa pauta, né? E que aí sim, né? Como é que você empodera a criação, que naturalmente é um lado mais livre, né? Do pensar, do conteúdo, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa porque a gente sente, né, que isso tem que ser dito naquele momento, né? Às vezes a gente quer colocar aquela arte, aquela campanha daquela forma porque a gente acredita que aquilo é legal. Mas os dados também agora nos ajudam a dizer, então, legal que você gosta dessa cor, mas a que mais converte é essa, né? É interessante colocar essa pessoa aqui, né, logo no fundo da foto, mas se a gente trouxer para frente da foto, isso pode ajudar também a aumentar a probabilidade de clique. Então, eu acho que o dado, hoje em dia, na comunicação, ele tem ajudado muito a entender o que performa de um lado, só que isso, também levado à escala, deixa tudo muito sem sal, deixa tudo muito duro. Então, acho que a gente está vivendo um momento de brand performance, que a gente fala, né? Ou seja, as pessoas estão entendendo que depois da pandemia, antes da pandemia você tinha muito CMO que entendia de marca e não entendia de performance. Depois, na pandemia, a gente valorizou demais a performance, ou seja, aquele que conseguia pegar todo tipo de ferramenta e converter em vendas, né? E hoje, né, aquela batalha por preço começa a ficar muito acirrada e as marcas que se destacam, as empresas que se destacam são aquelas que têm marcas fortes. Então, volta a questão do equilíbrio da criação e da informação, do dado, né, mas da arte, né? Eu acho que a Alset ela faz bem esse mix pela nossa natureza, que a gente nasceu desse lugar mais criativo de execução, mas com essa chegada do Henrique e toda a equipe de liderança dele, que traz muita, né, informação, sistema, base, dado, e essas equipes diversas trabalhando juntas, eu acho que é onde a mágica acontece, né? Quando um está olhando mais por um olhar, o outro está puxando o outro e juntos eles chegam a uma solução e o B2B fica muito contente porque no fim eles estão dando resultado, né? Você acha então que hoje o foco no branding, no relacionamento a longo prazo tem sido privilegiado pelas marcas novamente por conta dessa experiência do clique, do muito, 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 e você só transformar isso em número e perder um pouco a referência de quem você é? Eu acho que sim, né? E eu acho que, de novo, né, você falou do longo prazo, acho que é muito uma característica do modelo in-house e da Alset, porque se você faz uma coisa muito legal, mas que não é sustentável, o que você faz depois, né? E do outro lado, se você cuida do dinheiro, né, do cliente como se fosse teu, cuida da equipe do cliente como se fosse sua, cuida do negócio do cliente em geral, né, como se fosse seu,
no longo prazo isso só te beneficia, né? A Alset ela tem um lifetime value que a gente fala, que é o tempo médio que você fica em um cliente, de mais de 5 anos, né? A gente tem cliente que está com a gente há 10 anos e a Alset tem 11. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Mas porque a gente tem essa intenção de longo prazo. A gente sabe que a indústria é lenta, que ela tem o tempo dela de lançar um produto, colocar esse produto no ar. Às vezes a gente fica vendo um monte de tendência, mas essa grande empresa tem um tempo dela de reagir, né? De reação, de ação. Então a Alset aprendeu bem a navegar nesse lugar, né? O que ajuda, acho que no sentido prático, a trazer resultado. E empresas grandes precisam de marcas fortes. Então veio uma hype, eu acho, que tá tudo bem também, tá? A gente surfou super bem essa hype da performance, né? Mas no final das contas, hoje, quando você vai comprar um produto, se ele não te dá nenhuma mensagem adicional, né? Se você não se sente nada quando você consome aquele produto, você está muito vulnerável a preço no final, né? Porque ainda mais na economia como está agora, cada real conta muito, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, marcas fortes, CMOs que conseguiram aprender todo esse ecossistema novo, né? De trabalho, com tanto sistema novo, com tanta forma diferente de comunicar, né? E mais assim, a gente está aqui, por exemplo, na TV Record, né? E você vê como é forte ainda e como tem ainda o seu público e como é importante, né? A TV como hardware ficou smart, né? Ou seja, ela ficou inteligente, ou seja, ela também dá dado bastante para as agências para tomada de decisão e investimento agora mais seguro, né? Mais parecido com o que o digital já fazia desde sempre. Então, de novo, né? Eu acredito muito nesse lance do equilíbrio, sabe? É um pêndulo, a coisa vai e volta, mas fica a maior parte do tempo, né? Em uma zona de convergência, né? É muito interessante que nas suas respostas você coloca bem que a liderança, ela depende de um bom trabalho, mas depende de economia, de um olhar voltado para a economia, para entender o seu cliente, para entender o que a empresa pode estar passando e onde você pode se encaixar nesse momento em que a empresa vive, né? Agora, em relação à área de mídia da Alset, né? Ela é super jovem, completou 1 ano e já tem 1/3 do faturamento da agência. Quais são os planos para esse segmento? Ampliar? A gente sempre soube que mídia, né, no nosso mercado de comunicação e publicidade, é onde está o maior volume de investimento do mercado, né? Em geral, as marcas, elas, né, com razão, eu acho, elas pensam, quanto mais eu conseguir otimizar a verba para contar o que eu faço, e menos eu tiver que gastar com a produção, né, com o contar dessa história, mais eficiente na teoria eu sou, né? Então, ao Alset, quando a gente nasceu, a gente falou, meu, é melhor a gente não pegar esse bicho grande do começo, porque a briga só tem gente grande aqui. E na época a gente começou muito pequenininho, né? É uma empresa que cresceu com o próprio caixa, nunca teve investimento externo, né? A gente não tem investidor, os sócios são donos, então a gente cuida muito desse caminho mais consistente, assim, sem ter que acelerar demais, de novo, para dar sustentabilidade, né? Mas com a chegada do Henrique, e a gente já tinha 10 anos de história, a gente falou, puxa, agora é a hora, né? Tipo assim, agora a gente pode pôr um pouco da cabeça para fora e tentar, né, dada essa história que a gente tem, essas marcas, essas pessoas que estão com a gente, as que se interessaram em vir trabalhar com a gente, porque a gente anunciou para o mercado que ia, né, começar a trabalhar com mídia também. Então, tudo é tempos e movimentos, né? Então, eu acho que a gente entrou, a gente não esperava, eu acho que cresceria tão rápido, né, a expressividade da área. Então, isso é bom, uma boa notícia. Ela está crescendo ainda, né? Então a gente esse ano já ganhou algumas contas e já está expandindo. Então isso também é importante, né? Que é um sinal de que o mercado quer, né? Por outro lado, a gente também tem um cuidado para crescer num ritmo que a gente não perca valor para o cliente da nossa entrega, né? Porque prestador de serviço, você tem que gerar impacto recorrente para ter receita recorrente. Mas é difícil o serviço, você cresce, né? E no momento que você cresce, você gera uma confusão, um caos na operação normal, porque você tem que contratar pessoas novas, às vezes um negócio entrando na empresa é novo, você precisa aprender, né? E se você faz isso, muita coisa nova ao mesmo tempo, você perde a mão, né? E aí a qualidade do serviço pode cair, e se cai o cliente começa a sentir, né? E se ele sente, ele sai, né? Então isso também é uma parte da cultura e filosofia, né? A gente na Alset tenta, não é perfeito, tá cheio de problema na operação, a gente está sempre tentando melhorar, sempre tentando evoluir para, né, ser um fornecedor melhor, né? Mas através das dores a gente também aprende, né? E a gente ajusta esse ritmo de crescimento para continuar, né, melhorando na operação, entregando resultados melhores. Então, a gente quer continuar crescendo em mídia com certeza. E a questão agora é, vamos crescer, mas vamos crescer dentro de um ritmo responsável, né? Então, assim, é o privilégio que a gente está tendo de poder escolher um pouco do cliente que a gente vai
crescer, né? E no sentido de não pegar qualquer demanda porque está vindo, né? Ao contrário, saber escolher que tipo de perfil de cliente vai levar a gente para o próximo passo e ao pegar, cuidar, né? E se cuidar, muito dificilmente vai sair, né? Então, um pouco do caminho, assim. Uma pauta muito central, né, no mercado é o ESG, né? Como é que vocês tratam essa questão na Alset em termos de estratégia de comunicação? Eu tenho uma história, assim, de pessoal também aqui, que eu me lembro, isso já tem uns 7 anos mais ou menos, eu queria muito pegar uma marca de sorvetes, né, na época, para trabalhar. E essa marca de sorvetes, tinha um diretor na época que falou assim, Léo, olha, eu não vou garantir para você que se você tiver uma certificação sustentável, né, de ESG, eu te dou a conta, porque não é assim que funciona, mas vai te ajudar muito, né, a ser um desses prováveis fornecedores da gente. E era um selo, né, chama B, né, as empresas B, e na época eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou atrás desse selo que é para poder pegar esse cliente, ganhar mais dinheiro e tocar a vida. E a gente foi fazer um relatório, né, que para poder tirar o selo você tem que fazer uma prova, você tem que tirar 60 de 200 na época. A gente não conseguiu tirar 60 de 200 com uma empresa que tinha 10 pessoas. Então eu falei, cara, a gente deve estar fazendo tudo errado aqui, né? E aí para mim foi legal, porque eu me despertei naquele momento, eu falei, se eu não mudar a minha forma de enxergar negócios como líder, quem trabalha comigo não vai mudar. E quem eu vou atrair para a empresa de talento e quem vai ficar aqui também não vai mudar, né? Então começa pela cabeça do líder e da líder, né? Entender negócios de uma forma mais sustentável, que dá para dar lucro, mas quando você estiver dando lucro, ajuda um pouquinho a comunidade local, ajuda um pouquinho o meio ambiente. Não vai crescer teu negócio destruindo essas duas coisas, né? Dá para você crescer junto com tudo isso. E aí, nessa trajetória, eu sempre fui um cara apaixonado por educação, até porque eu tive o privilégio de ter a melhor educação que eu consegui. Se eu conseguisse ter tido resultados melhores, talvez eu tivesse estudado em instituições melhores ainda, mas eu tive tudo que você imagina de bom na escola, pré-primário, faculdade, né? Depois cursos que a gente tem até hoje. Então isso tudo me colocou num lugar de privilégio. Eu falo, puxa, que bom se eu pudesse, né, fazer com que as mais pessoas tivessem acesso a tudo isso que eu tive. Então eu sempre investi em educação. E aí começa essa história do ensino público na Alset. Se eu não me engano, hoje 70% da base da Alset veio do ensino público. Então a gente entende que é uma porta de entrada, né, para pessoas, né, que normalmente não têm tanta opção entrar no mercado de comunicação. Depois, desde o início também eu tinha uma sócia que era muito preocupada com a questão do gênero. Léo, pô, a gente faz reuniões, eu que toco operação e sempre te perguntam no final, é isso mesmo, né? Ela falou tudo que tinha que fazer e meio que eu tinha que dar bênção, né? E eu falei, putz, é verdade, isso não tá certo, mas o que a gente faz? Ela falou assim, a gente coloca mais mulheres na empresa. Naturalmente o ecossistema equilibra. Então a gente se comprometeu e colocou 50% até hoje, né? Das lideranças e das pessoas são mulheres declaradas, né? E aí você vai criando um ambiente seguro e isso vai engatando, né? E aí a outra questão que entrou muito forte na época da pandemia também foi a questão racial. Hoje a empresa tem 1/3 de pessoas pretas e pardas declaradas, inclusive na liderança. Mas a gente sempre cuidou dessa jornada de uma forma, assim, construtiva e evolutiva. Sempre teve muita gente do bem querendo que o outro aprendesse mais sobre o outro. Depois teve, na época também da pandemia, uma onda muito de vamos vender SG por aí, né? E aí é um pouco dolorido isso para quem... É bom e é ruim, né? Porque produtizou o negócio, né? Então, aí começa aquelas histórias de greenwashing, né? O mercado começa a desconfiar de todo mundo é bonzinho demais, como é que é essa história, né? Então, acho que a ESG, para nós, na Alset, é cultura, de novo. Está no nosso DNA. Agora, é um momento muito sensível para falar sobre isso, no sentido de que talvez não tenha tanta abertura da mídia, não tenha tanta abertura do mercado para escutar sobre isso. As pessoas, pode ser que parte dessas pessoas estão cansadas de ouvir, mas nada disso muda a intencionalidade. Então, na Alset, a gente combinou muito sobre, olha, vamos continuar trabalhando as agendas que para nós são importantes, né? Se não for algo para ser comunicado agora, está tudo bem. O que importa é que a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, né? Tem muita gente que quer impactar o mundo e não impacta a casa dele, né? Então, assim, é melhor você impactar primeiro a tua casa e depois deixar que isso eventualmente prospere, né? Então, a ESG para nós continua sendo muito importante. Então, trazendo agora o foco da nossa conversa para a inteligência artificial, como é que isso impacta no trabalho de vocês e está impactando no mercado da publicidade? Nossa, está impactando demais. E eu vou te falar também mitos e verdades, que eu acho que é importante, né? Acho que a gente levar informação para as pessoas é um dever nosso também, né? Eu acabei de voltar de um evento de inovação que tem no Texas, nos Estados Unidos, se chama SXSW,
E lá, eu acho que assim, a gente escuta tudo que tem de mais novo e tudo que tem de mais interessante, né, nessa pauta inteligência artificial, inclusive, né? Eu saí de lá com uma sensação muito tranquila de que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Isso, assim, é uma grande folha branca, tá? Então, de um lado, essa questão da inteligência artificial está evoluindo numa velocidade tão grande e vai disruptar mesmo tanto nossa forma de trabalhar, o futuro do trabalho, que a gente fica assustado, com razão, do tipo, e aí, o que será que vai acontecer, né? Por outro lado, né, em geral, quando tem uma grande transformação, abrem novas oportunidades, né? Se você pensar o número de trabalhos que tinha para desenvolvedor de software em 1950 versus o que teve em 2000, e talvez agora você vai falar vai ter menos ou mais por causa da inteligência artificial, não sei, mas se fechar essa porta, vão abrir novas portas, né? Então, acho que a primeira questão é como você se adapta a essa transformação toda, né? Você tem que ser curioso para ficar estudando uma coisa atrás da outra, porque a velocidade que está acontecendo é muito alta. Agora, em relação aos influenciadores digitais que estão se tornando importantes para as marcas, né? Qual é a visão da All7 em relação a esse método, essa ferramenta para as marcas? Eu acho que chegou para ficar, né? E já amadureceu, porque eu acho que também é importante acompanhar os ciclos, as novidades que despencam, tipo metaverso, sabe? Todo mundo no metaverso, não existe mais metaverso, né? Influenciadores não, eles chegaram, ganharam espaço, se sofisticaram, o mercado está mais maduro, eles estão cada vez mais profissionais, os sistemas que suportam o trabalho deles estão cada vez mais escaláveis. Então, para nós, agências, está ficando cada vez mais fácil integrar numa estratégia de mídia o trabalho que influenciadores que são, a depender do tamanho, quase que veículos também, né? Dentro dessa estratégia 360. Então, a visão da All7 é a gente tem que olhar cada vez mais para esse assunto, porque as marcas estão olhando cada vez mais, entender de que forma eles estão aportando valor, porque a depender da marca e negócio, você também usa estratégias diferentes para, né, isso ser bem sucedido. E, de novo, como é negócio, que sistemas, né, que indicadores, de que forma você consegue medir esse trabalho todo, né? E tem uma grande dor que eu sinto que as marcas têm, que é de gerenciar também, né? Porque imagina uma grande marca, tipo Nestlé, Mondelez, como é que esses caras fazem para, assim, mais de 2.000 influenciadores que eles têm que pagar, produzir, acompanhar em um ano, né? É bastante coisa, né? Então, assim, na medida que isso vai evoluindo, vai facilitando essa gestão em escala, né? E a All7, como eu te falei, sempre busca essa história da escala. Então, a gente observa, né, esse mercado amadurecer e quando ele está ficando mais maduro, que eu acho que é o que já está acontecendo, e vai conseguindo integrar isso em estratégias maiores, a gente vai conseguindo também ser mais ativo, né, dentro da vertical. E para encerrar, eu queria saber quais são os próximos passos da All7, quais são as novidades que você pode trazer? A experiência recente, né, primeiro de a gente ter conseguido como empresa atrair para dentro da nossa casa uma pessoa que pode muito fazer a diferença, que foi o perfil do Henrique, né? É um perfil empreendedor, quer dizer, uma pessoa que sabe empreender, começar um novo negócio, mas que também tem um histórico, né, de sucesso no setor que a gente atua. Então, eu acho que nosso olhar de longo prazo vamos aproveitar tudo que ele tem ainda, né, junto com a gente para dar, no sentido de o que a gente ainda pode fazer, que ele já sabe que a gente tem que fazer, mas a gente ainda não pôs em execução, como que a gente pode sofisticar ainda mais nossos departamentos analíticos, né, de dados, mídia, de CRM. E eu acho que olhando para frente, né, a gente vai cuidar da nossa operação agora para deixá-la cada vez mais sólida e melhor, mais oportunidade de desenvolvimento para as pessoas que estão nas trilhas, né? E olhando para o mercado, né, acho que retail media é uma onda já também em termos de maturidade, né, que está ficando cada vez também mais forte, né? As marcas que têm negócios, né, e-commerces, né, os seus e-commerces, perdão, estão entendendo que cada vez mais você pode fazer publicidade dentro desses canais, né? E isso está crescendo e a gente está tentando olhar com carinho também qual é o tamanho dessa vertical para a All7 e se a All7 consegue ou não surfar bem, né? Se a gente decidir entrar nessa vertical, o que a gente precisa, que pessoas a gente precisa, né? Que sócios a gente precisa, que estrutura a gente precisa colocar. Acho que talvez o próximo passo da All7 seria a retail media. Não tenho certeza absoluta, mas dentro do que a gente vê, de sinergia do que a gente já faz,
muito provavelmente esse é o caminho que a gente vai investir cada vez mais. Leopoldo, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, compartilhar suas experiências. Eu desejo muito mais sucesso para você e para sua equipe. Não, eu que agradeço de novo a abertura, assim, sempre importante, de coração. Obrigado por a gente poder se comunicar e falar um pouquinho também para a tua audiência também, não, do que a gente enxerga, né? E colocar todo mundo num caminho mais tranquilo, né? Muita informação hoje em dia. Então, levar uma informação de qualidade é sempre um prazer. JR Trade conversou com o sócio fundador da All7 Comunicação, Leopoldo Gereissati. Eu agradeço você que ficou até aqui. Eu vou te lembrar que sempre tem episódios novos nas plataformas digitais da Record, dá lá uma olhada. E também o nosso conteúdo é transmitido pela Record News. Até a próxima!